Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, senhoras e senhores servidores desta casa. Boa tarde, deputado Ronaldo. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e passo a palavra ao segundo secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Vamos lá. Ata da 74ª sessão ordinária do segundo período, da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Senhor presidente Luiz Janta, aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2017, nessa cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa, estão presentes os senhores deputados Luiz Janta, ocupando a presidência, Bruno Toledo, ocupando a primeira secretaria, Marquinhos Madeira, ocupando a segunda secretaria, Chico Holanda, Isnaldo Bulhões Júnior, Jó Pereira, Léo Loureiro, Rodrigo Cunha, Ronaldo Medeiros, Sérgio Toledo, Severino Pessoa. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. São lidas e discutidas e aprovadas as atas da sessão ordinária anterior e da 18ª sessão extraordinária do dia 13/9/2017. Expediente consta das seguintes matérias: indicação de número 459, 460, 461, 462/2017, subscrito pelo deputado Marco Barbosa. Requerimento 1425/2017, justificativa de ausência do deputado Inácio Loyola, no dia 14/9. Requerimento de número 1426/2017, justificativa de ausência do deputado Edival Gaia, no dia 23, 24 e 31/8. Requerimento de 1427/2017, justificativa de ausência do deputado Ronaldo Medeiros, dia 13/9. Requerimento 1428, justificativa de ausência do deputado Jó Pereira, no dia 12/9. Requerimento de número 1429/2017, justificativa de ausência da deputada Jó Pereira, no dia 6/9. Requerimento 1430, justificativa subscrito pelo deputado Ricardo Nezinho, requer que seja encaminhado ao chefe do Executivo Municipal, à Câmara de Vereadores da cidade de Cacimbinhas, moção de congratulações pela passagem dos seus 59 anos de emancipação política no dia 19/9 do corrente ano. Requerimento 1431/2017, subscrito pelo deputado Ricardo Nezinho, querendo que seja encaminhado ao chefe da Câmara Municipal de Vereadores da cidade do Coité de Noia, moção de congratulações pela passagem dos seus 54 anos de emancipação política, a ser comemorado no dia 21/9 do corrente ano. Em questão de ordem, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior solicita a inclusão na pauta da matéria que trata do Ministério Público. O senhor presidente informa que, se não haver óbice, colocará em pauta na próxima terça-feira, devido hoje não haver quórum suficiente na sessão de hoje. Esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente ocupa a tribuna o deputado Bruno Toledo. O orador rebate declarações dos representantes do Sinteal e informação vinculada na reportagem da Tribuna Independente. Segue fazendo a reflexão com relação ao desrespeito ao que foi aprovado nesta casa, destacando que não se pode aceitar ataques quando o parlamentar está exercendo apenas sua
prerrogativa. Em a parte, o deputado Ginaldo Bulhões Júnior e Sérgio Toledo assinala que deve estar havendo distorção de informações, pois não acredito que o Sinteal esteja apoiando esta questão e que é apenas um problema pontual. Em a parte, o deputado Léo Lourito solidariza com o orador. O senhor presidente preste solidariedade ao deputado Bruno Toledo. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, não há número legal para deliberar. Não há orador e explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima terça-feira. Senhor presidente, é o que consta nesta ata. Em discussão a ata. Não havendo contestação ou impugnação, considero-a aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura das matérias do expediente. Projeto de Lei Ordinária, número 482/2017, autor, Poder Executivo Estadual. Altera a Lei Estadual número 7.798, de 6 de abril de 2016, que dispõe sobre o Plano Plurianual, PPA, para o período de 2016 a 2019, nos termos do artigo 176, parágrafo 1º da Constituição Estadual e da outras providências. Processo 27.2712, Projeto de Lei Ordinária 483/2017, Poder Executivo Estadual. Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Alagoas para o exercício financeiro de 2018. Projeto de Lei Ordinária 484/2017, Poder Executivo Estadual. Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual para o período de 2016 a 2019, instituído pela Lei Estadual número 7.798, de 6 de abril de 2016, para incluir e reprogramar ações e dar outras providências. Projeto de Lei Ordinária 485/2017, autor Poder Judiciário. Mensagem ao anteprojeto de lei do TJ Alagoas, número 6/2017. Encaminhamento de mensagem do anteprojeto de lei TJL número 6/2017. Anteprojeto de lei que altera a lei número 7.889, de 16 de junho de 2017, e adota outras providências. Indicação 463/2017, autor Thaís Guedes. Apelo para que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor governador do Estado, solicitando a criação de pontos fixos de apoio aos portadores de necessidades especiais, para facilitar o acesso ao mar. Oferecer atividades de recreação, lazer e iniciativa ao esporte, adaptado para pessoas com deficiências, obtendo integração e inclusão social. Requerimento número 1432/2017, autor Marcos Barbosa. Requer na forma regimental justificar a ausência da sessão do dia 14 de setembro de 2017. Requerimento número 1433/2017, autor Edival Gaia. Requer a mesa na forma regimental justificar a ausência da sessão no dia 17 de agosto de 2017. Requerimento número 1434/2017, autor Edival Gaia. Requer a mesa na forma regimental justificar a ausência na sessão do dia 6 de setembro de 2017. Requerimento número 1435/2017, autor Antônio Albuquerque. Ausência da sessão do dia 13 de nove de 2017 para resolver assuntos de ordem pessoal. Requerimento número 1436/2017, autor Antônio Albuquerque. Justifica a ausência da sessão do dia 14 de nove de 2017 para resolver assuntos de ordem pessoal. Requerimento número 1437/2017, autor Ronaldo Medeiros. Requer a mesa na forma regimental realizar uma sessão pública para discutir sobre a
possível extinção do serviço social do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Isso é tudo, senhor presidente. Desculpa, tem mais. Os pareceres. Parecer número 650/2017, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo de número 1442, relator deputado Bruno Toledo. Em mãos para relatar o projeto de lei número 434/2017, de autoria do deputado Léo Loureiro, que considera de utilidade pública a Associação Teatral Arte e Fé, ATAF. O projeto sob exame tem por objetivo declarar a utilidade pública estadual a Associação Teatral Arte e Fé, ATAF. Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que todas as formalidades foram atendidas, não havendo óbices de natureza constitucional, técnica, legislativa e judiciária. A tramitação normal da presente proposição, razão pela qual somos pela sua aprovação, é o parecer. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa Estadual, em Maceió, 12 de setembro de 2017. Parecer número 651/2017, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo de número 2693. Relator deputado Bruno Toledo. Em mãos para relatar o projeto de lei número 333/2016, de autoria do deputado Inácio Loyola, que considera de utilidade pública a comunidade terapêutica Quebrando as Correntes Novo Nascimento. O projeto sob exame tem por objetivo declarar de utilidade pública estadual a comunidade terapêutica Quebrando Correntes Novo Nascimento. Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que todas as formalidades foram atendidas, não havendo óbices de natureza constitucional, técnica, legislativa e judiciária. A tramitação normal da presente proposição, razão pela qual somos pela sua aprovação, é o parecer. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa Estadual, em Maceió, 12 de setembro de 2017. Da segunda Comissão de Parecer número 652/2017, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo número 1460. Relator deputado Bruno Toledo. Em mãos para relatar o projeto de lei número 436/2017, de autoria do deputado Edival Gaia, que considera de utilidade pública a Associação Comunitária Divina Pastora do bairro de Palmeira de Fora. Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que todas as formalidades foram atendidas, não havendo óbices de natureza constitucional, técnica, legislativa e judiciária. A tramitação normal da presente proposição, razão pela qual somos pela sua aprovação, é o parecer. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa Estadual, em Maceió, 12 de setembro de 2017. Isso é tudo, senhor presidente. Tem mais coisa? Tem não. Parecer número 650/2017, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo número 1442, relator deputado Bruno Toledo. Considera de utilidade pública a Associação Teatral Arte e Fé, ATAF. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 651/2017, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo número 2693, relator deputado Bruno Toledo. Considera de utilidade pública a comunidade terapêutica Quebrando as Correntes Novo Nascimento. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 652/2017, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo número 1460, relator deputado Bruno Toledo. Considera de utilidade pública a Associação Comunitária Divina Pastora do bairro de Palmeira de Fora. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Por ordem de inscrição, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Cunha.
Boa tarde, senhor presidente Luiz Dantas, senhores deputados, senhora deputada João Pereira, a todos que nos acompanham presencialmente no plenário desta casa, a todos os funcionários, a imprensa e aqueles que estão nos acompanhando através da TV Assembleia. Senhor presidente, gostaria aqui de fazer alguns relatos. Primeiramente, reforçando um discurso que desde o início do meu mandato venho reforçando a importância de se buscar, não só no Legislativo, mas no Executivo, no Judiciário, sempre uma luta incessante por mais transparência. Uma transparência no sentido de dar oportunidade para que seja exercido controle interno, controle externo e, principalmente, o controle social. Então, sendo assim, eu venho aqui fazer um balanço, senhor presidente, de alguns pedidos que não são em vão, mas sim baseados em regulamentações, em determinações judiciais e que também foram feitas algumas sugestões por parte desse parlamentar à presidência aqui da Assembleia. Então, aqui eu estou novamente reforçando alguns pontos de um ofício encaminhado à presidência, como também irei reforçar novamente alguns pontos que ainda estão em aberto. Muitos desses pontos foram iniciados a partir do momento em que foi analisado a auditoria da Fundação Getúlio Vargas aqui na folha dessa casa e dos seus funcionários. Então, naquele momento, eu solicitei formalmente a necessidade de um censo para verificar de fato quem é que trabalha aqui na Assembleia Legislativa. A Assembleia já fez esse censo, realizou durante os últimos meses um chamamento para que os funcionários aqui comparecessem. E aqui eu venho em público e também formalmente solicitar o resultado desse censo. Se tem prazo para ser entregue, qual é o prazo, se já foi finalizado, porque eu não tive conhecimento. Então, aquele ponto inicial que já houve um avanço, gostaria de também, como parlamentar, ter acesso a esse resultado. Um outro ponto solicitado foi a instalação de um setor de controle interno. Controle interno que aqui não é um pedido desse parlamentar. A nossa própria lei de acesso à informação determina que todos os órgãos e os poderes tenham um controle interno. Então, se aqui há nessa casa, se foi nomeado recentemente algum controlador interno, eu também não tenho conhecimento e, pelo que observei no Diário Oficial, também nada foi publicado. Então, se assim existe, gostaria de saber quem é essa pessoa. Um outro ponto foi a implantação de um ponto eletrônico aqui na Assembleia. Então, se a mesa e a administração da casa entendem que esse é um ponto viável ou não. Uma outra situação, foi solicitado um prazo para que a Procuradoria desta casa apresentasse o seu parecer final ao relatório da FGV, porque isso foi amplamente divulgado, que a casa iria se manifestar através da sua Procuradoria, fazendo uma avaliação geral do parecer da FGV. Então, se isso foi feito, gostaria também de ter acesso. E um quinto ponto, ele diz respeito à execução do cumprimento de uma determinação judicial, fruto de uma ação do Ministério Público, ação essa número 701029/88 de 2015, que teve como decisão final definitiva em maio de 2016, que essa casa adotasse alguns procedimentos. E aqui, senhor presidente, senhores deputados, não é em tom de comemoração, mas acredito que na semana passada, um desses pontos, que é um ponto importante, foi atendido pelo site da Assembleia. Não foi noticiado, inclusive, nem pela própria casa, mas hoje, quem acessar o site da Assembleia vai saber quanto um funcionário ganha de forma bruta, quanto ele ganha de forma líquida e, principalmente, se ele recebe ou não gratificações e qual o valor dessa gratificação. Então, não se tinha essa informação. É uma luta constante, desde o início, solicitando que essa informação fosse pública. A ação do Ministério Público era nesse sentido, em um dos pontos, e foi atendido. E daí, senhor presidente, é que demonstra a necessidade de continuar alertando Vossa Excelência, porque eu tenho certeza que a transparência é a principal proteção que Vossa Excelência pode ter. Então, como gestor, tornar público faz com que as falhas que existam elas sejam alertadas. O maior exemplo disso foi a questão do próprio buffet, que estava para ser recontratado aqui pela Assembleia e que houve um alerta e rapidamente houve um recuo. Então, dessa forma, eu acredito que nós estamos indo ao encontro do que o nosso momento pede, nós estamos tornando público o que é público e é o nosso dever e nossa obrigação.
mas ainda temos muito a avançar. E aqui eu pego um gancho para fazer um outro questionamento a Vossa Excelência, de algumas contribuições que fiz e que foi aprovado por essa Casa, inclusive de acordo com aquilo que o Ministério Público também solicita na sua ação. Basicamente, 2 pontos. Quando foi aprovado, e eu utilizei essa tribuna aqui no dia 9 de agosto, para falar da aprovação do projeto de lei 249 de 2016. Projeto de lei esse que trata do diário eletrônico desta Casa. Então, esse diário eletrônico ele foi aprovado sim por essa Casa, um parecer das minhas emendas, que diz respeito a 2 pontos. Uma da obrigação que se seja informado qual gabinete está lotado cada funcionário dessa Casa, e aqui é uma das determinações do Ministério Público, e se for realizado o censo, isso já é possível fazer. Se antes não era possível, agora já é possível. Então, passa apenas para ser uma decisão administrativa, porque as informações já foram colhidas, então acredito que já está no tempo hábil de atender um desses pontos. E a segunda situação diz respeito às verbas indenizatórias, que também é fruto dessa ação que já há a decisão, e que foi aprovado por essa Casa. Então, de imediato, como eu acompanho todos os processos que estou envolvido, não só que estou envolvido, mas os demais, verifiquei um erro grosseiro ao se chegar esse projeto, após sua aprovação, no Gabinete Civil, para a sanção ao veto do governador. Essas emendas não foram enviadas. Então, daí, utilizei no dia 9 de agosto essa tribuna. Vossa Excelência se comprometeu a solicitar novamente que retornasse esse projeto. E a minha pergunta, faço aqui oralmente, mas está também fisicamente, é saber onde está esse projeto. Ele retornou? Se ele retornou, o que nós iremos fazer agora? Será colocado em plenário novamente? Vai ser feito mais alguma inovação jurídica, a exemplo que já foi criado recentemente nos nossos processos legislativos, tal qual a questão da Polícia Militar? Então, esse é um ponto importantíssimo, porque, ao se dar transparência a isso, senhor presidente, Vossa Excelência está, infelizmente, inovando aqui, está atendendo o que a legislação de acesso à informação determina e está também atendendo uma decisão judicial que estabelece, inclusive, uma multa diária em nome de Vossa Excelência. Então, já fiz esse alerta várias vezes. E, por exemplo, uma informação como essa, da lotação do servidor, e que está hoje disponível no site, me faz fazer algumas reflexões. E aqui, todos nós também temos essa atribuição. Verifiquei, por exemplo, fazendo uma simples análise, e aqui vários gabinetes, uma situação que foge do bom senso. Como é que pode, hoje em dia, um parlamentar receber um salário de R$ 20.040, é o salário de um parlamentar, e ele pode, deputada Jó, escolher um funcionário comissionado para trabalhar no seu gabinete, e esse funcionário do gabinete ganha R$ 21.400. Ou seja, não estou falando aqui dos efetivos, estou falando do comissionado. Como é que o funcionário ganha mais que um chefe? Então, tem alguma coisa errada. E aqui eu estou falando de quem recebe R$ 10.700, que com a GDE de mais de R$ 10.700 ganha R$ 21.400. Ganha mais que o deputado. Então, hoje, um funcionário comissionado da Assembleia ganha mais que um parlamentar que está ali exercendo seu papel principal, é a figura principal de um mandato, e que seus auxiliares chegam, não estou falando dos efetivos, do comissionado, que é escolhido de forma aleatória, de acordo com a empatia e a capacidade, vem a receber os seus valores maior do que o seu, digamos assim, chefe. Então, são algumas contradições que, ao analisar o portal da transparência, verifiquei, para que seja também internalizada, até a questão da própria sociedade ter conhecimento. Eu acho que é essa a função de se dar transparências, e se tendo falhas, vamos buscar corrigir essas falhas. Mas não é normal, estou falando aqui, não é dos efetivos, estou falando aqui do comissionado, aquele que aleatoriamente é escolhido para os gabinetes, que ele, hoje em dia, aqui no plenário, na Assembleia, recebe mais, pode receber mais ou não do que um parlamentar. Então, sendo assim, senhor presidente, reforço também um outro projeto, o projeto de lei 249 de 2016,
Projeto esse que foi protocolado no dia 5 de maio de 2016, que diz respeito à regulamentação da transparência em nosso Estado, e que eu confesso a Vossa Excelência, desde que eu estou aqui, deputada Jó, é o único projeto que eu vi do Poder Executivo, não é um projeto de minha autoria, do Poder Executivo, que não se tem prioridade. Então, o Poder Executivo, inclusive a Controladoria Geral do Estado, se debruçou muito sobre isso. Acredito que teve até uma audiência pública, e Vossa Excelência também aqui trouxe a Controladora Geral, a Cláudia Bulgarim, Clara Bulgarim, e ela reforçou aquele pedido, Vossa Excelência também reforçou aquele pedido de um projeto de origem governamental que trata da transparência e que ele, há mais de ano, não avança aqui dentro da Assembleia. Então, é o projeto de lei 249 de 2016. Então, senhor presidente, eu reforço esses pontos num tom não de comemoração, mostrando alguns avanços que foram conquistados, mas que a gente ainda tem muito a avançar, que Vossa Excelência tem totais condições de deixar essa casa melhor do que quando encontrou. E para finalizar, aqui já puxando para um outro ponto, eu venho aqui, infelizmente, acredito que alguns deputados que andam pelo sertão já sentem esse clima de insegurança. Mencionei aqui, deputado Dudu Holanda, o fechamento durante a sexta, o sábado, o domingo e a segunda de uma delegacia lá em Mata Grande. É uma situação de segurança enorme para o município, que o Banco do Brasil já não funciona e ontem à noite foi assaltado os Correios. Então, um clima de segurança geral, as pessoas já nos procuram pedindo um alerta, um alento, para que, de fato, não se espere construção de mais uma CIP, se vai chegar, se não vai. Que, de fato, se melhore os efetivos, que dê condição para também convocar a reserva técnica da Polícia Civil e que se possa dar condições de trabalho àquelas pessoas que arriscam sua vida querendo dar segurança a toda a população. Então, o nosso sertão ele está precisando, sim, de uma atenção especial. Não é esperar novas construções, mas esperar, de fato, um reforço no seu efetivo policial. Então, gostaria de deixar esse registro aqui e dizer a Vossa Excelência que eu aguardo tanto as respostas do que foi enviado oficialmente, como também aquelas anteriores. Muito obrigado. Muito bem. Eu assumo o compromisso com Vossa Excelência, deputado Rodrigo, de que esses pleitos, essas reclamações, essas informações que Vossa Excelência solicita, eu farei chegar a vossas mãos o mais depressa possível. E o projeto do Diário Oficial, esse já está na casa desde aquela época que Vossa Excelência reclamou. E está em pleno funcionamento. Os demais pleitos, que foram vários que Vossa Excelência fez, eu não consegui, de fato, assimilar todos, mas eu reverei pelas gravações que nós temos e eu farei chegar a Vossa Excelência o mais depressa possível. Ok? Deputado Dudu Holanda, por favor. Então, ok. Deputado Inácio. Deputado Inácio, por favor. Deixa eu ver aí. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Jó Pereira, Alagoas comemorou com muita euforia, com muita alegria, os 200 anos de emancipação política do nosso Estado. E eu não poderia, no dia de hoje, deixar exatamente de parabenizar o governo do Estado em ter valorizado esta data histórica através de todas as suas secretarias, mais precisamente a Secretaria de Cultura, que foi quem capitaneou essa organização das comemorações dos 200 anos de emancipação política do nosso Estado. Mas que, na verdade, senhor presidente, no meu entendimento, o marco maior dessas comemorações foi a viagem que o senhor governador, juntamente com seus secretários e alguns deputados,
eu fiz parte, aqui o deputado Francisco Tenório, o deputado Dudu Holanda, o deputado Carimbão, o deputado Ricardo Nezinho, a deputada Jó Pereira estava lá em Penedo, o deputado Ronaldo Medeiros, foi exatamente o deputado Antônio Albuquerque. A viagem que se fez a todo o São Francisco, todo o Baixo São Francisco, mais precisamente aqui na região do estado de Alagoas. Eu venho dizendo isso há anos e anos, que o maior problema do Brasil, deputado Chico Holanda, é exatamente a degradação que se encontra o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, quando foi descoberto, no dia 4 de outubro de 1501, por conta disso ele foi batizado por São Francisco, que 4 de outubro é o dia de São Francisco, e Américo Vespúcio, navegando, se deparou com aquele rio a 60 quilômetros da sua foz, foi coletado água em alto mar, a 60 quilômetros da foz. Ou seja, o Rio São Francisco era um rio sadio, um rio pujante. O rio Opara, assim como batizou, denominava os índios, que era um rio forte. E hoje é um rio doente, um paciente que está na UTI. Para que Vossas Excelências tenham uma visão melhor do que significa o Rio São Francisco para o Nordeste, é que o Rio São Francisco é responsável por 95% da energia gerada pela Chesf. 95% da energia gerada pela Chesf é exatamente oriunda de águas do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, deputado Bruno Toledo, é responsável por 75% do potencial hídrico do Nordeste. O Rio São Francisco é responsável, deputado Sérgio Toledo, por 300 mil hectares de projetos de irrigação ao longo de sua bacia hidrográfica. O Rio São Francisco é responsável pelo abastecimento de inúmeras cidades de Minas Gerais, da Bahia, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, agora dos estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte e Ceará, com esse projeto de transposição. O Rio São Francisco é responsável por navegação. O Rio São Francisco é responsável por inúmeros projetos de piscicultura ao longo dos seus 2.700 quilômetros. E o Rio São Francisco tem um papel importantíssimo também em uma atividade que cresce a cada dia, que é o turismo. Ou seja, não se justifica o Rio São Francisco, o Nordeste, sem a existência do Rio São Francisco. Em 1501, quando ele foi descoberto, acredito que ele tinha uma vazão em torno de 12 a 15 mil metros cúbicos por segundo. E o Rio São Francisco hoje está apenas com 550 metros cúbicos por segundo. Todo rio, ele começa a morrer pela sua foz. Quando o rio não tem água para adentrar no mar, o mar é que adentra no rio. E isso já está acontecendo aqui na sua região de Foz, que exatamente está entre os estados de Alagoas e Sergipe. Segundo o IBAMA, estabeleceu que a reserva ecológica do São Francisco, ou seja, se não chegar essa quantidade de água no mar, em vez do rio adentrar no mar, o mar quem adentra. Foi estabelecido, deputado Léo Loureiro, uma vazão de 1.650, que eu discordo. 1.650, se nós não tivéssemos as barragens que nós temos ao longo do seu curso, barragem de Sobradinho, de Itaparica, Paulo Afonso e Xingó. No meu entendimento, a vazão ecológica seria 1.850. Mas levando-se em consideração essa estabelecida pelo IBAMA, de 1.650, hoje nós só estamos apenas
com 550 metros cúbicos por segundo, ou seja, em torno de 30% apenas do estabelecido pelo IBAMA. Por conta disso, não me canso de dizer que o maior problema do Brasil é exatamente a situação crítica que se encontra o Rio São Francisco. A bacia do Rio São Francisco compreende os estados de Minas Gerais, os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Brasília. É a composição de sua bacia hidrográfica. Sexta-feira passada, nessa memorável viagem que fizemos em todo o Baixo São Francisco com o governador, juntamente com o governador de Sergipe, Jackson Barreto, e por questões alheias não estiveram presentes, mas que fazem parte desse grupo, o governador de Pernambuco, o governador da Bahia. Esse grupo tem como objetivo se ter um projeto para salvar o Rio São Francisco. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero ampliar esse grupo que foi estabelecido pelo governo Renan Filho. Eu acho que, além desses 4 governadores, esses 4 estados, nós temos que colocar também Minas Gerais, que faz parte da bacia hidrográfica do São Francisco. E é lá onde está a nascente. 75% da água do Rio São Francisco vem de Minas Gerais. Também precisamos incluir o Distrito Federal, que faz parte da bacia hidrográfica do São Francisco, como também o estado de Goiás, que faz parte da bacia hidrográfica do São Francisco, e os demais estados do Nordeste. A Paraíba não faz parte da bacia hidrográfica do São Francisco, mas que está recebendo água desse criminoso projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. O estado do Ceará, a mesma coisa. O estado do Rio Grande do Norte, a mesma coisa. Está recebendo, vai receber água oriundo desse projeto de transposição. E também os estados do Piauí e do Maranhão. Por quê? Porque esses recebem energia gerada pela Chesf e essa geração de energia é a água do São Francisco. Por conta disso, senhor presidente, a minha ideia, que eu quero levar ao senhor governador, é que exatamente se amplie esse grupo, além de Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco, como eu coloquei. Se coloque também o governo de Goiás, Distrito Federal e os demais estados do Nordeste, como a Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e o Maranhão. Mas com muita honra eu concedo uma parte ao deputado Francisco Tenório, que muito bem representou esta casa sexta-feira passada lá, no encerramento dessa viagem, lá na histórica cidade de Penedo. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, deputado Inácio Loyola, quero me juntar ao pronunciamento de Vossa Excelência, tanto no tocante à comemoração dos 200 anos de Alagoas, a viagem que fizemos junto ao governador Renan Filho e toda a sua equipe de secretários pelo Rio São Francisco, saindo de Piranhas até a cidade de Penedo. Eu não pude chegar a Piranhas, porque fiquei na sessão do dia anterior aqui, e só no dia seguinte que fui, mas peguei o barco em Pão de Açúcar e descemos até a cidade de Penedo. E consegui ver quanto o Rio São Francisco está assoreado com o aumento do tamanho das ilhas, com as margens com bastante areia, reduzida a sua vazão, criando inclusive dificuldade para a navegação do barco em que estávamos. Um navegador experiente, preparado, com 40 anos de navegação pelo Rio São Francisco, mas que tinha dificuldade de transitar pelas águas em função do pouco volume das águas. Vejam que a garantia de vazão estabelecida pela Chesf foi de 1.850 metros cúbicos por segundo,
com a garantia através do IBAMA de 1.650 metros cúbicos por segundo, e hoje está reduzido a 550 metros cúbicos por segundo, e ainda com a ameaça de que, se não tivermos nas nascentes dos rios as chuvas previstas para novembro, temos que reduzir ainda mais essa vazão do Rio São Francisco. Vejamos, senhor presidente, senhores deputados, especialmente o deputado Inácio Loyola, que é um estudioso do rio. Desde quando se descobriu o Rio São Francisco, que o brasileiro investe no Rio São Francisco, mas investe apenas na exploração. O Rio São Francisco tem hoje 5 hidroelétricas, várias cidades abastecidas pelo Rio São Francisco, vários projetos de irrigação, só tirando água do rio. O último e o mais polêmico, esse projeto de transposição do Rio São Francisco para os estados de parte de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e até o Ceará. Veja que o Rio São Francisco, por ser um rio que já passa naturalmente em 4 estados, recebe a influência do estado de Goiás e Brasília, e ainda se desloca um braço artificial do rio para ir a mais 3 estados, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Esse tema não é um tema de Alagoas nem de Sergipe, é um tema do Nordeste brasileiro e do Centro-Oeste. É um tema da nação brasileira. E é por isso, senhor presidente, que eu proponho aqui ao deputado Inácio Loyola e a Vossa Excelência e os dignos pares que a gente faça uma sessão especial para discutir aqui essa situação do Rio São Francisco. Mais uma vez, porque quando fui deputado estadual, nos outros mandatos, fiz várias sessões aqui nesta casa, para tirarmos aqui um documento e encaminhar ao Congresso Nacional e à Presidência da República e aos tribunais superiores do Judiciário, porque o Rio São Francisco tem sido fonte de exploração e nenhuma fonte de recuperação, de revitalização. Hoje, senhores deputados, nós não podemos mais falar em preservação. Não é preservar, é recuperar o que foi destruído, é revitalizar. Deu para se perceber, deputado Inácio, que durante as margens do rio não tem mais as matas ciliares. E a ausência das matas ciliares traz o assoreamento do rio, em função das fortes chuvas, tudo corre para dentro, e ainda mais a escassez das nascentes. As nascentes do Rio São Francisco, dos estados da Bahia, de Minas Gerais, de Pernambuco, como estão lá? Ainda mais, se imaginarmos que há 100 anos atrás, vamos bem mais rápido, bem mais perto, há talvez 40, 50 anos, nós não tínhamos o consumo de água que tem hoje. Nós não tínhamos a tecnologia de irrigação que tem hoje. Não tinha as bombas tirando as águas, não só do leito maior do Rio São Francisco, mas dos seus afluentes, nas suas nascentes. Hoje, o uso da água é bem maior do que há 40, 50 anos atrás. Daí porque, senhor presidente, nós temos essa redução de vazão, não apenas pela escassez de chuva, não apenas pelo desmatamento de suas margens e suas nascentes, mas também pelo maior uso das águas. Eu não defendo que a gente chegue aqui com 2.000 metros quadrados ou com 1.800, como é a garantia, na foz para jogar no mar, não. Não é apenas isso. Pode até, quem sabe, chegar com 500 metros na foz, mas que atravesse a fronteira dos estados com, no mínimo, os 1.850 metros garantidos. Porque nós estamos precisando de água, não é apenas para chegar no mar, é água para o consumo, especialmente para o consumo humano, como disse o governador de Sergipe, que Aracaju está com seu abastecimento em fase de preocupação, correndo um risco de desabastecimento de água para o consumo humano de 1 milhão de habitantes da Grande Aracaju. Cidades de Alagoas que já não estão mais abastecendo, deputada João Pereira, exemplo da cidade de Piaçabuçu, que fica próximo da foz, porque não tem mais água própria para o consumo humano em virtude da salinização. E essa salinização maior se dá exatamente pela falta desse volume de água para chegar no mar. Aí o mar entra
e vai até Penedo, a sua língua salina, provocando a salinização dessas águas. Daí, senhor presidente, fica essa proposta, deputado Inácio, eu assino com Vossa Excelência o requerimento para que a gente faça uma sessão pública para discutir que forma nós teremos de encontrar para salvar a situação do Rio São Francisco e fazermos esse documento e encaminhar às autoridades superiores para darmos andamento. Quem sabe andar as PECs que tem lá no Congresso, que trata de investimentos desta feita para a recuperação e revitalização de todo o Rio São Francisco. Continuo dizendo, senhor presidente, jamais nós de Alagoas e Sergipe podemos permitir que se faça a transposição do Rio São Francisco sem se garantir que se invista primeiro na sua revitalização. Muito obrigado, senhor deputado. Agradeço a participação do deputado Francisco Tenório, que é para um grande conhecedor desse problema do Rio São Francisco, e muito bem, como eu disse, nos representou esta casa lá no encerramento. No momento mais histórico, no meu entendimento, foi quando, lá em Penedo, a ideia do governador Renan Filho de se formar esse grupo em defesa, volto a repetir, do maior problema do Brasil hoje, que é exatamente a degradação do Rio São Francisco. O que nós precisamos é de um projeto que venha salvar o Rio São Francisco. Reunir os mais gabaritados técnicos desse país e exatamente elaborar, deputado Carimbão, um projeto que venha salvar o Rio da unidade nacional. Mas, com muita alegria, eu concedo uma parte ao deputado Tarcísio Freire, que na próxima sexta-feira ele traz para aqui uma audiência pública que tem como tema principal o meio ambiente no estado de Alagoas. Porque, no meu entendimento, deputado Tarcísio Freire, a ciência desse século é exatamente a ecologia. Mas, com muita honra, concedo uma parte ao ambientalista deputado Tarcísio Freire. A figura, senhor presidente. Mas, Inácio, muito obrigado pela parte. Isso é um tema que eu sei que é de grande relevância para o estado de Alagoas, para o Brasil, para o mundo. Eu acho que o caminho é esse aí, é a reconstrução do planeta. Deus deixou esse mundo maravilhoso, construído tudo bonitinho, e o homem destruiu o planeta. Então é preciso que os poderes constituídos, os parlamentares, a sociedade, o povo em geral, comece a pensar na reconstrução do planeta Terra. E esse tema do Rio São Francisco, que você se domina tão bem, dá um show, dá uma aula aqui a todos nós. Depois que passou para o Chico Tenório, continuou do mesmo jeito. Chico também domina, quase como Vossa Excelência. Perde um pouquinho, mas domina muito bem também. Diga-se de passagem. Mas quero dizer, depois que eu vi aqui, Inácio Loyola, o Rio São Francisco foi descoberto dia 4/10/1501 e tem trazido tantos benefícios a tantas famílias, 300 mil hectares de irrigação e tantas outras coisas. E o rio está secando. É como o Chico acabou de falar aqui. Eu sempre fui contra também a transposição do Rio São Francisco, porque eu sabia que naquela época que ia andar o estado todo aqui, nas câmaras vereadores, os deputados da Assembleia Legislativa, da Casa Tavares Basto, era como se fosse, Sérgio Toledo, tira sangue de anêmico. Essa transposição do rio, para mim, era como tirasse, Inácio Loyola, tirar sangue de anêmico. Então é preciso que nós todos comece a fazer uma reflexão. Já bagunçamos demais, então agora é hora de fazer, de reconstruir. E aproveito a oportunidade para convidar todos os deputados, deputadas aqui presentes, para sexta-feira, dia 22, às 9 horas. 22 é o dia da árvore, olha a coincidência, traz um tema de tão relevância. Dia 22, sexta-feira, o dia da árvore, onde vamos fazer aqui uma grande audiência pública sobre meio ambiente.
E já quero intimar Vossa Excelência, que domina o tema e domina de forma clássica. Quero também aqui convidar e intimar o presidente da Comissão de Meio Ambiente, que é o Dudu Holanda, e seus membros, para sexta-feira, em trabalhar aqui nessa casa Tavares Baixo e dar um show de bola. Muito obrigado pela parte. Agradecemos a participação do deputado Tarcísio Freire, sempre um grande defensor dos problemas que afligem Alagoas, que aflige o Brasil e que aflige o mundo. Mas eu concedo também com muita honra uma parte à brilhante deputada, o João Pereira. Boa tarde, presidente, senhores deputados, deputada Thaís Guedes, servidores dessa casa, as pessoas que nos acompanham nas galerias, na galeria desta casa, aqueles que nos assistem através da TV Assembleia. Eu gostaria, deputado Inácio Loyola, de parabenizar Vossa Excelência, primeiro por ter participado do percurso, né, em defesa do Rio São Francisco, capitaneado pelo governador do estado, Renan Filho, que foi também acompanhado pelo governador de Sergipe, Jacques Wagner, e lá em Penedo tivemos a oportunidade de ouvir várias pessoas falando acerca da importância do Rio São Francisco, mas aqui nesta casa nós temos, acho que um dos maiores conhecedores do Rio São Francisco, que é Vossa Excelência. Obrigado. E foi com Vossa Excelência que eu aprendi que o rio começa a morrer pela foz. E juntos lá na cidade de Piaçabuçu já discutíamos a questão da vazão, a necessidade da recuperação do Rio São Francisco. Mas eu gostaria aqui de, nessa parte, agradecendo a parte a Vossa Excelência, sugerir que façamos a exemplo daquele deputado de Santa Catarina que esteve aqui e que fez uma verdadeira caravana pelo Brasil acerca do aumento da capacidade legislativa das assembleias estaduais, das assembleias legislativas, que nós façamos uma caravana que saia daqui desta casa, uma frente parlamentar em defesa do Rio São Francisco, e que nós possamos, capitaneado com certeza por Vossa Excelência, fazer uma caravana nos outros estados que são banhados pelo Rio São Francisco, levando essa mensagem da importância do Rio São Francisco, da necessidade de acolhermos, e não só de acolhermos, mas de abraçarmos esse rio, para que ele possa continuar por mais vários e vários anos, proporcionando água potável à população ribeirinha, não só a população ribeirinha, mas como a população de outras cidades, gerando inclusive energia elétrica, mas eu acho necessário que façamos esse movimento. Eu me coloco à disposição de Vossa Excelência para que a gente possa fazer essa caravana em prol do Rio São Francisco. Agradeço a participação da deputada João Pereira e realmente é muito importante essa ideia, iniciativa sua, e com certeza nós vamos criar essa frente parlamentar aqui e faremos essa peregrinação em todas as cidades ribeirinhas do São Francisco e jogar esse problema para toda a sociedade alagoana, que esse é um problema não só das cidades ribeirinhas, esse é um problema de todo o estado de Alagoas, de todo o Nordeste, de toda a sua bacia hidrográfica. Mas eu concedo uma parte também ao ilustre deputado, o combativo deputado Antônio Albuquerque. Deputado Inácio Loyola, senhor presidente, senhores deputados, deputadas Jó e Thaís, o seu conhecimento, deputado Inácio, a sua dedicação às causas do São Francisco é absolutamente notória. Razão pela qual parabenizar a sua luta, me unir a ela, antes de qualquer outra coisa, uma obrigação e um dever de justiça. Vossa Excelência é profundo conhecedor do Rio São Francisco, é estudioso, seus olhos brilham ao falar do Rio, numa demonstração inconteste de que não apenas as suas obrigações constitucionais ali estão envolvidas, mas o melhor do seu sentimento, do seu amor
pelo Rio São Francisco, já que Vossa Excelência, além de um alagoano estudioso de outras causas, é também um ribeirinho que muito preza e respeita o Rio São Francisco. Quando nós vimos a iniciativa do governador, que ao comemorar os 200 anos de emancipação política do nosso Estado, o fez em grande estilo, não apenas promovendo uma série de eventos culturais que permitiram a grande percentual da nossa população participar desses eventos e, naturalmente, se regozijarem com as alegrias da nossa emancipação, também demonstrou a sua preocupação de natureza administrativa com algo que é um patrimônio de todos nós alagoanos e nordestinos, que é o rio da unidade nacional, que é o Rio São Francisco. A luta e o que deve ser feito para salvar ou minimizar as causas que poluem e degradam o Rio São Francisco, não pode ser, como bem disse o deputado Tarcísio Freire, uma missão apenas do poder público ou dos poderes. É também necessário, indispensável, que haja uma movimentação e uma conscientização de todos os segmentos da sociedade. O Rio São Francisco já foi muito mais pungente, mas o deputado Francisco Tenório chamou a atenção para um fato que é absolutamente inconteste. O Rio São Francisco vem recebendo investimentos para a sua exploração. Os investimentos para a sua preservação têm sido, na verdade, ínfimos e podíamos dizer até insignificantes. O deputado Francisco Tenório e outros deputados de outras legislaturas participaram comigo quando eu presidia essa casa ou quando membro da comissão que reunia todos os presidentes de Assembleia e deputados de todos os estados que formam a bacia do Rio São Francisco. Nós chegamos a ir à nascente do Rio São Francisco, nas Minas Gerais. Nós acompanhamos de perto inúmeras audiências públicas e eventos que tratam de movimentos para a preservação e a manutenção saudável e útil do Rio São Francisco. Eu sei que o item 1 para que o Rio São Francisco se recupere, deputado Inácio, é sem dúvida nenhuma a precipitação pluviométrica na sua foz. Cuidado, Rio São Francisco. E aí, mais uma vez, o deputado Tarcísio Freire, do alto da sua simplicidade, foi feliz ao dizer que tirar sangue de anêmico é como sangrar o Rio São Francisco quando ele agoniza pela insuficiência da sua correnteza e das suas águas. É absolutamente importante que nós cuidemos também dos seus afluentes. E há exemplos assim absolutamente primários. Eu tive em 2 municípios, não quero citá-los aqui, mas eu tive em 2 municípios em Alagoas que vi um exemplo estarrecedor. Ali eu acho que é ainda Agreste de Alagoas, e um riacho perene naquele município, é tão poluído, olha, é um riacho perene que cruza uma cidade pequeninha, que era para ser uma coisa linda, que embalasse inclusive as veias poéticas daqueles que nasceram ali naquela região. Lindo, mas absolutamente destruído e tão poluído quanto o nosso Riacho Salgadinho. Há uma outra cidade aqui na Zona da Mata, onde eu tive a oportunidade, na residência de um amigo meu e meu eleitor, uma liderança política dessa cidade que me refiro, no quintal dele também corre, Sérgio, um riacho de águas cristalinas, mas tão poluído, presidente, que faz pena ver. Então, por esses pequenos exemplos, é absolutamente natural que nós tenhamos a preocupação, e eu quero, inclusive, ter a honra de participar dessa comissão em defesa do São Francisco, pela sua história, pela sua grandeza, pela sua pujança. Mas eu quero dizer que é absolutamente indispensável que haja uma conscientização
de forma maciça nos diversos meios de comunicação, para que a população entenda que é salvando um riachinho no fundo da casa, no quintal de casa, que a gente consegue preservar o meio ambiente, que não é apenas o meio ambiente composto do Rio São Francisco, mas é de todos os rios, de todos os córregos, de todos os pequenos capãos de mato, como é chamado lá no nosso interior. Enfim, as matas, as reservas, elas precisam todas ter a nossa preocupação. O Rio São Francisco merece todo o nosso respeito e a nossa preocupação. E se o deputado Antônio Albuquerque puder ser útil de alguma forma, que a Assembleia Legislativa, através de Vossa Excelência, o maior conhecedor das causas do Rio São Francisco e da sua história, possa absolutamente dispor. Mais uma vez, parabéns, sempre, pela relevância dos seus pronunciamentos. Obrigado, deputado Antônio Albuquerque. Quero dizer que suas colocações foram altamente pertinentes, muito pertinentes mesmo. Mas, senhor presidente, eu quero encerrar, mais uma vez, parabenizando as comemorações, o governo do Estado, pelas comemorações dos 200 anos de independência política do nosso Estado, e, mais uma vez, registrar que, no meu entendimento, o momento maior foi essa viagem, e que foi essa viagem em todo o Baixo São Francisco, e naquele momento a ideia do governo do Estado se criar um grupo em defesa do Rio São Francisco com os governadores de Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco, onde eu trago aqui hoje a ideia de se ampliar para os governos de Goiás, já que Goiás faz parte da bacia hidrográfica, do Distrito Federal, que faz também parte da bacia hidrográfica, os estados que não fazem parte da bacia hidrográfica, como Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, mas que os três primeiros, além de receberem energia da Chesf, que é gerada com água do São Francisco, estão recebendo águas da transposição das águas do Rio São Francisco, como também os estados do Piauí e do Maranhão. Então, todos estejamos envolvidos nessa luta em defesa do São Francisco. Mas, com muita satisfação, eu concedo a parte ao deputado Sérgio Toledo, até por conta que a primeira hidrelétrica que o Brasil teve, que a América do Sul teve, foi a hidrelétrica de Angiquinho, deputada Jó Pereira, construída em 1913, e deputado Rodrigo Cunha. O bisavô do deputado Sérgio Toledo foi o engenheiro, o que executou esse marco na história do setor elétrico na América do Sul. Com muita honra, concedo a parte a Vossa Excelência. Deputado Inácio, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a Vossa Excelência para trazer um tema tão importante não só para o estado de Alagoas, todo o Nordeste, eu não quero dizer para o Brasil como um todo. O problema da água ele não afeta não só particularmente o estado de Alagoas, mas sim todo o nosso território nacional, e é a grande dificuldade hoje do planeta, que é a nossa água. E a gente vê que é o chamado do planeta água, né? E a gente está com tanta dificuldade. Mas eu não vou me alongar, porque todos os outros oradores acho que já foram muito felizes, e eu quero parabenizar, inclusive, todos os apartes que Vossa Excelência teve na tarde de hoje, que, como disse alguém, que eu não lembro mais quem foi, da riqueza que Vossa Excelência trouxe no seu depoimento, e que para mim não é nenhuma surpresa pelo conhecedor da causa, um homem estudioso nessa área, e todos os outros que lhe apartaram, fizeram o pedido à parte a Vossa Excelência, que também com um teor de conhecimento que faz com que a gente não queira parar de falar, não queira parar de ouvir, porque a gente aprende cada dia a nossa tão rica estado de Alagoas, tão rico Nordeste brasileiro, tão rico nosso Brasil.
E dizer a Vossa Excelência que eu também estou à sua disposição para que a gente possa fazer esse trabalho em prol do Rio São Francisco, como também de outros rios que existem no estado de Alagoas, tão importante para cada região do nosso estado. Tem sempre um rio que merece a atenção. Como disse o deputado Antônio Albuquerque, a gente tem dificuldade de poluição por falta do saneamento, que ao longo de todos esses séculos que o Brasil, da existência do Brasil, não houve um projeto em defesa desses mananciais, em defesa das nossas águas, da nossa vida, que água é vida. Então, eu quero, para encerrar, deputado, dizer que estou à sua disposição, parabenizar mais uma vez esse tema que Vossa Excelência tanto domina e que traz a alegria da gente desse beber dessa sabedoria de Vossa Excelência. É um prazer muito grande. Então, parabéns. E estou à disposição de Vossa Excelência para que a gente possa fazer essa grande jornada, se assim for necessário, da minha presença, estaria à sua disposição. Muito obrigado, deputado Sérgio Toledo. E quero encerrar, deputada Jó Pereira, dizendo que quando aqui chegaram os holandeses, no início do século XVII, que se instalaram em Penedo, nas barrancas de São Francisco, e o maior legado que os holandeses deixaram para o Baixo São Francisco foi um meio de transporte que é a canoa de tolda. A canoa de tolda foi anos e anos o principal meio de transporte no Baixo São Francisco. No mundo hoje nós só temos 3 canoas de tolda. Uma de propriedade da Prefeitura Municipal de Piranhas. A segunda de uma ONG chamada Canoa de Tolda, de Brejo Grande, no estado de Sergipe. E a terceira canoa de tolda se encontra no Museu Nacional do Mar, em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Como a canoa de tolda é o maior símbolo do Baixo São Francisco, senhor presidente, eu só deixarei essa luta em defesa do São Francisco na última canoa de tolda. Muito obrigado, senhor presidente. Isso. Ainda existem 2 oradores inscritos. E eu sou obrigado, uma vez que o expediente está extrapolado, eu sou obrigado a encerrar o expediente e deixar os 2 oradores para as explicações pessoais. Mas antes, passo a palavra ao deputado Ronaldo Medeiros. Senhor presidente, na questão de ordem, gostaria de fazer um pedido a Vossa Excelência. Pois não. Primeiro, que tem um projeto do Tribunal de Contas do Estado aqui, e o Tribunal encontra numa situação difícil para honrar seus compromissos, que a gente pudesse agilizar a votação. Tem também um projeto inclusive com a sessão extraordinária, se assim Vossa Excelência e o plenário se posicionar favorável. Também tem uma questão, um projeto dos servidores do Judiciário que se encontra aqui. Está nas comissões ainda, e pedir às comissões, como é de costume, sempre atender os apelos que nós fazemos aqui, que coloquem em votação hoje esse projeto na comissão, né? São 3 comissões que esse projeto geralmente ele tramita, que hoje a gente pudesse votar e amanhã pudesse já subir com esse projeto ao plenário para a gente analisar. São esses os 2 pedidos que eu faço a Vossa Excelência. Muito bem. Com relação ao primeiro, que é o crédito, abertura de crédito para o Tribunal de Contas do Estado, precisamos cumprir o prazo do pedido de vistas, o pedido de adiamento da matéria pelo deputado Rodrigo, que termina o prazo com o encerramento dessa sessão ordinária que estamos realizando. E o segundo está nas comissões. Iremos falar com o comando das comissões para que esse assunto possa ser adiantado para que possamos trazer aqui para a plenária. Enquanto isso, eu passo a palavra ao primeiro secretário para verificação. Eu não entendi, eu não ouvi. Extraordinária somente depois que encerrarmos a ordinária. Pedirei ordem naturalmente ao plenário para que possamos partir para
para uma sessão ordinária, extraordinária. Ainda na ordinária, eu passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum. Presidente, visivelmente aqui, eu creio que tem 15 deputados no plenário neste momento. Eu contei, tem 15. Tem 18 registrados no plenário, no painel, 16 deputados, com a volta do deputado Francisco Tenório. 16 deputados no plenário. Número, exatamente, havendo número legal, eu dou por iniciada a ordem do dia. Ordem do dia número 156/2017, sessão do dia 19 de setembro de 2017. Processo número 2030/2017, segunda discussão e votação do projeto de lei número 462/2017, de autoria do senhor deputado Francisco Holanda. Considera de utilidade pública estadual o Centro de Apoio às Comunidades, CAC. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 756/2016. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 234/2016, de autoria do senhor deputado Rodrigo Cunha. Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar em local visível aos alunos das instituições de ensino superior informações sobre a gratuidade da emissão de diplomas e histórico escolar final, na forma que mencione e da outras providências. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1798/2017, discussão e votação da indicação número 382/2017, de autoria do senhor deputado Antônio Albuquerque. Apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos para que sejam perfurados poços artesianos nos povoados Folgador e Figueiredo, no município de Pariconha. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1799/2017, discussão e votação da indicação número 383/2017, de autoria do senhor deputado Tarcísio Freire. Apelo ao senhor governador do Estado e ao diretor do DETRAN para que o Poder Executivo tenha a iniciativa de reduzir o valor das diárias dos veículos apreendidos e limitar a cobrança das mesmas em 15 diárias. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1800/2017, discussão e votação da indicação número 384/2017, de autoria do senhor deputado Tarcísio Freire. Apelo ao senhor governador do Estado e ao diretor do DETRAN para que sejam empreendidos esforços para possibilitar quem vai tirar sua ACC ou CNH a opção de fazer o exame teórico, tanto através do computador como de forma escrita. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 0001918/2017, discussão e votação da indicação número 391/2017, de autoria do senhor deputado Bruno Toledo. Apelo ao superintendente do Banco do Brasil em Alagoas para que tome providências no sentido de que seja reconhecida restabelecida a regularidade do funcionamento do Banco do Brasil na cidade de Major Isidoro. Em discussão, para discutir, o deputado Bruno Toledo. Senhor presidente, o apelo que faço já não é novo, já trouxe esse tema para cá, para esta casa, alguns dias atrás. A questão, senhor presidente, é que o problema persiste e sem muitas novidades na resolutividade dele. O que ocorre é que Major Isidoro não conta com agência bancária, a cidade fragiliza-se muito no seu comércio, as pessoas precisam sair do município para qualquer transação bancária e acabam consumindo, fazendo suas compras em outros municípios, fragilizando profundamente o comércio daquele importante município
do sertão. Então, este apelo que faço, senhor presidente, é para que o Banco do Brasil tenha agilidade em reabrir a agência bancária, algo extremamente necessário. Muito obrigado. Muito bem. Para discutir, o deputado Ronaldo Medeiros. Senhor presidente, eu fiz aqui um pronunciamento mês passado sobre a questão do Banco do Brasil, principalmente no Agreste, ali no sertão. O Banco do Brasil, ele, contrariando inclusive as normas do Banco Central, que prevêem a abertura de agência, o tempo que ela pode ficar desativada, vem penalizando, né, de uma forma desumana os correntistas do Banco do Brasil naquela região do sertão. Eu ingressei com a denúncia semana passada no Ministério Público Estadual contra essa atitude do banco. Estou amanhã indo à Justiça com ação popular pedindo, né, para que o Banco do Brasil cumpra com a lei. O Banco do Brasil hoje, senhor presidente, no sertão, no Alto Sertão, só tem agência em Delmiro Gouveia. E o atendimento em Delmiro Gouveia é um atendimento desumano. É muita gente. O Banco do Brasil, como todos sabem, a conta corrente das prefeituras, a maioria das contas correntes fica no Banco do Brasil. Pagamento de funcionários públicos, pagamento de prefeituras, a maioria no Banco do Brasil está acarretando uma fila que dura 3, 4 horas para o atendimento. Então, nós ingressamos com a denúncia no Ministério Público do Estado de Alagoas, vamos ingressar amanhã com a ação popular, porque o que o Banco do Brasil faz aqui é um desrespeito com o alagoano, contraria as leis e determinações do Banco Central, e isso não pode acontecer de forma nenhuma. A superintendência do banco aqui tem que ser chamada à justiça para prestar esclarecimento e, se for o caso, ser punida, porque eu já solicitei reunião com a superintendência do banco, já solicitei informações do Banco do Brasil, e o Banco do Brasil se nega veementemente a fornecer as informações de quais agências estão fechadas, de qual é o prazo que eles têm para reabrir, que vão reabrir. Então, o banco não cumpre com a lei, a superintendência, de forma desonrosa, porque o Banco do Brasil é um banco que presta um serviço muito grande ao Brasil, sempre prestou, e aqui em Alagoas hoje tem um dirigente que não honra o cargo que ocupa, senhor presidente. Encerro a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2535/2017, discussão e votação da indicação 451/2017, de autoria da senhora deputada Jó Pereira. Apelo ao senhor governador do Estado com a finalidade de que seja criada uma lei regulamentando o Programa de Aquisição de Alimentos PAA no Estado de Alagoas, a exemplo do governo federal, que através da Lei 12.512/11 e do Decreto 7.775/11, regulamentou a aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar no âmbito federal. Em discussão, para discutir, a deputada Jó Pereira. Senhor presidente, colegas deputados, esse apelo que faço ao governo do Estado de Alagoas é de extrema importância, principalmente no momento que vivenciamos agora. É um momento em que o governo federal reduziu a compra de produtos da agricultura familiar através do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, com a doação simultânea para a população socialmente vulnerável. E nesse momento de redução de 24 milhões para 2 milhões por ano, apenas no estado de Alagoas, o governo do estado vem socorrer a agricultura familiar do nosso estado, que já tem um compromisso firmado com as cooperativas e associações, para que, em contrapartida, o governo do estado possa abrir o mercado das compras institucionais para a agricultura familiar, comprando produtos necessários nos hospitais, nos presídios, na merenda escolar da agricultura familiar. E essa legislação a qual faço esse apelo agora é para que nós possamos regulamentar e deixar muito sólido o programa de aquisição de alimentos no estado de Alagoas.
Encerro a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2583/2017. Discussão e votação da indicação número 458/2017, de autoria do senhor deputado Galba Novaes. Apelo ao senhor governador do Estado no sentido de corrigir uma grande falha na lei número 6.704/2006, que fixa os subsídios dos cargos que integram a carreira de perícias forenses do Serviço Civil do Poder Executivo. Em discussão, encerro a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotadas as matérias, eu encerro a ordem do dia, passo às explicações pessoais, para após a convocação da extraordinária. Antes disso, passo a palavra à deputada Jó Pereira. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um apelo aos presidentes das 3 comissões que se encontram aqui no plenário: o deputado Antônio Albuquerque, presidente da 7ª comissão, o deputado Sérgio Toledo, presidente da 2ª comissão, e o deputado Inácio Loyola, para ver a possibilidade de que possamos, em conjunto, deliberar acerca do projeto que trata da database dos servidores da Justiça de Alagoas, que é um projeto que a database é desde janeiro. O Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário encaminhou em agosto, e nós já estamos aqui no final de setembro. E eu gostaria de fazer um apelo aos presidentes destas 3 comissões para que possa ser discutido nas comissões o projeto de lei que está em andamento aqui, é o PLO 471. Muito obrigada. De nada, quero crer, deputada, que o vosso apelo será atendido. Pois não. Com a palavra, o primeiro secretário para proceder à verificação de quórum. Dezesseis deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão extraordinária para apreciação da abertura de crédito do suplementado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Passo a palavra ao segundo secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Não há ata, senhor presidente. Não havendo ata, passo à ordem do dia. Processo número 2625/2017, primeira discussão e votação do projeto de lei número 480/2017, de autoria do Poder Executivo Estadual. Autoriza o Poder Executivo a abrir ao orçamento vigente crédito suplementar em favor do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no valor que menciona, e dá outras providências. Em discussão. Encerro a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Encerro a presente e convoco a segunda sessão extraordinária para apreciarmos em segunda discussão e segunda votação a abertura de crédito solicitado pelo Tribunal de Contas. Com a palavra, o primeiro secretário para proceder à verificação de quórum. Primeiro secretário, por favor. 16 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e passo a palavra ao segundo secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Não há ata, senhor presidente. Não havendo ata, passo direto à ordem do dia. Em processo número 2625/2017, em segunda discussão e votação do projeto de lei número 480/2017, de autoria do Poder Executivo Estadual. Autoriza o Poder Executivo a abrir ao orçamento vigente crédito suplementar em favor do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no valor que menciona, e dá outras providências. Em discussão. Encerro a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Encerramos a ordem do dia e passamos às explicações pessoais. Concedo a palavra ao deputado Dudu Holanda.
Senhor presidente, senhores deputados, deputada Jó Pereira, deputada Thaís Guedes. Senhor presidente, eu preferi falar nas explicações pessoais devido que tinha dois colegas anteriormente para falar, o deputado Rodrigo Cunha e o deputado Inácio, e este tema que eu vou falar eu serei bem breve. No ano 2014, senhor presidente, eu tive a oportunidade de, aqui em Maceió, ir ao bairro de Bebedouro. E chegando lá, encontrei com o antigo Parque da Lagoa, que é uma área em Bebedouro, que o estado de Alagoas, no governo do governador Teotônio Vilela Filho, havia comprado esta área para fazer lá um centro esportivo, uma Vila Olímpica para o município de Maceió. E, no entanto, o governo acabou e nada foi feito. Eu estive visitando lá e conversei com o governador Renan Filho e com a secretária Cláudia Petuba. E na manhã de ontem, o governador Renan Filho inaugurou, deputado Bruno, o maior complexo esportivo já feito pelo governo do estado no município de Maceió. Ontem nós tivemos lá, nesse centro esportivo que fica no antigo Parque da Lagoa, onde foi recuperado os 2 campos de futebol, a piscina para servir aquela comunidade, as áreas de lazer todas, onde várias modalidades esportivas serão praticadas ali pelas crianças carentes das comunidades de Bebedouro, do Flechal de Cima, do Flechal de Baixo e das comunidades vizinhas, da Xande Bebedouro, da Xande Jaqueira, do Mutange. E o governador Renan Filho e a secretária Cláudia Petuba tiveram essa atenção com aquela comunidade, com o município de Maceió. Eu fiquei muito feliz em ter sido ouvido e ter sido executado esse projeto que vai beneficiar as crianças do nosso município, a juventude do nosso município com a prática esportiva. O esporte é vida e ali será praticado diversas modalidades. O governador me passou que tem um entendimento com as associações esportivas para que os professores possam contribuir ali dando aula àquelas crianças dos colégios estaduais, dos colégios municipais, que muitas vezes essas escolas, esses colégios, não têm um espaço físico para a prática esportiva. Não tem quadra, não tem ginásio, e lá é um complexo, um módulo esportivo, onde poderá ser praticado diversas práticas esportivas, como eu já falei. O futebol, o basquete, o voleibol, a natação, enfim, o judô, diversas modalidades esportivas. Então, está de parabéns o governador por ter construído esse centro esportivo que vai atender a todas as crianças e a juventude dos bairros mais carentes da região lagunar da cidade de Maceió. Era isso que eu tinha para falar e registrar na tarde de hoje. Muito obrigado. Convido o deputado Ronaldo Medeiros para fazer uso da palavra. Eu irei me inscrever amanhã, senhor presidente. Eu vou me reescrever para amanhã, tá? Amanhã eu venho a falar logo no expediente. Não havendo mais oradores, convido os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, quarta-feira, encerrando a sessão.